e pegue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigiu-se para Tarsis, desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto, e depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. E todos os marinheiros ficaram com medo. Um clamava e os outros e o próprio Deus, e atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Somente até aqui, igreja. Essa mensagem, a gente vê como que é perigoso uma pessoa fugir da presença de Deus, fugir da obra de Deus. Você vê que Jonas, um homem de Deus, o Senhor mandou para ele ir naquela cidade para pregar, ganhar aquelas almas para Jesus, porque estava todo mundo assim, meio louco. Dizem que lá as pessoas nem sabiam decidir qual era o braço direito ou o braço esquerdo. Mais de 120 mil pessoas. Você pensa na sua mente. Essa multidão de gente, sem saber nem qual era o braço direito nem o braço esquerdo, e Deus ia destruir aquela cidade. Tinha 40 dias para destruir aquela cidade. Então, o que aconteceu? Ele mandou Jonas lá pregar, lá em Nínive. E Jonas foge para Tarsis. E aqueles marinheiros, tudo apavorado, dentro dos barcos fundando, naufragando, né? E eles sem saber o que fazer. E eles pegaram a mercadoria e jogaram dentro do mar para ver se o mar ficava mais leve, para poder ele não afundar. E Jonas lá, bem tranquilo, dormindo lá no porão do barco, nem estava indo para o Brasil. E os marinheiros foram até ele e perguntaram se essa causa que estava acontecendo aquilo tudo era por causa dele, mas era por causa sim do Jonas. Então ele, todo apavorado, falaram com ele: ora ao teu Deus. Cada um orava ali conforme tinha o Deus dele. Eles não eram evangélicos, Jonas era. Então cada um rezava, outro orava, outro clamava, e não acontecia nada. E Jonas está lá tranquilo, nem está aí. Aí o que aconteceu? Ele pegou e falou assim: vamos tirar sorte, ver de onde vem isso tudo. Aí foram, pegaram 2 moedas, né? Cada um pegou um e tirou sorte para ver de que estava causando aquilo tudo. Aí causou que era tudo por causa de Jonas, que desobedeceu o Senhor e estava ali. Então, Jonas saiu, né? E Jesus falou para ele que ele tinha que ir lá. E o Jonas andou, depois disso tudo, eles jogaram, né, tudo no mar, a mercadoria, e Jonas saiu sem querer fazer a obra do Senhor. Aí o que é que o Senhor fez? Quando ele estava dentro do mar, que jogaram ele dentro do mar, veio um grande peixe. Uns falam que é baleia, mas na minha Bíblia não relata que peixe era não. Só sei que era um grande peixe. E aquele peixe engoliu Jonas, levou Jonas para o fundo do mar. E Jonas ficou 3 dias e 3 noites dentro daquele peixe, chorava, clamava. Você pensa bem, uma pessoa de cócora dentro de um peixe, sem poder ficar em pé, 3 dias, 3 noites, aquelas coisas tudo na cabeça, pensa você dentro da barriga de um peixe grande. Aí o que ele fez? Ele começou a clamar. Na Bíblia diz que foi o único discípulo que orou de coca foi Jonas. Ele orou de coca. Às vezes a pessoa fala: a oração só de joelho. Não, tem tanto meio de... Tudo bem, de joelho é melhor, mas você pode orar de coca, pode orar deitado igual esse aqui, pode orar na cama. Às vezes está muito frio, você não quer se ajoelhar, mas busca o Senhor mesmo deitado, fala com Deus, Deus faz presente e resolve nossas causas, louvado seja Deus. E uma coisa que eu achei interessante, que o peixe engoliu Jonas,
E quando ele orava desesperadamente, sabendo que ia morrer, não tinha solução ali dentro. Aí o que ele fez? Clamou, chorou e implorou. E o Senhor fez que aquele peixe jogasse ele no mesmo lugar, nas areias onde ele pegou, onde o peixe engoliu ele. O peixe trouxe ele, permissão de Deus, soltou no mesmo lugar que pegou ele. Aí o Senhor falou: João, tu saíste, agora vai na cidade de Nínive. Vai andar e vai falar, vai pregar a minha palavra para aquele povo. Senão eu vou destruir aquele lugar. Aí Jonas saiu, andou o dia inteiro, cansado, com fome, no sol quente. Aí pensou assim: vontade até de morrer. Mas ele não podia morrer, porque tinha 125 mil lá morrendo, de gente lá precisando da palavra do Senhor. Aí ele pegou, ele fez uma cabana, deitou ali e falou: eu vou descansar, amanhã cedo eu continuo caminhando para aquela cidade. Aí ficou debaixo da cabana, dormiu, aí amanheceu o dia. Aí da madrugada apareceu uma lagarta. Naquela cabana, Deus fez nascer um pé de abóbora muito grande, cobriu a cabana toda, para proteger ele do sol, né? Enquanto ele dormia. Aí de madrugada apareceu essa lagarta e comeu o tronco do pé de abóbora, aí secou. Aí Jonas dormindo, né? Aí aquele sol muito quente, disse que ele quase desmaiou, porque imagina o rosto dele no sol bem quente, dormindo o primeiro dia todo, e aquele sol muito quente queimou o rosto dele de tal forma que ele quase morreu. Aí foi quando ele acordou e o Senhor falou: vai, Jonas, vai para a cidade. E ele falou: Senhor, eu estou sofrendo tanto aqui que a vontade que eu tenho é de morrer. Aí o Senhor falou: mas se tu não tivesse pena daquela bobeira que morreu, para você não morrer naquele sol, como é que você não vai ter pena daquelas pessoas que estão... Eu penso assim no meu coração: você pensa no baile de funk, aquela cambada toda dançando pro Satanás, tudo doidão, porque a gente que vê, né, e sabe, é todo mundo doido naqueles bailes de funk. Eu acho que esse pessoal estava igual um baile de funk, tudo doidão, não se conhecia ninguém, não sabia qual o braço direito e o braço esquerdo, e Deus estava irado com aquela cidade. Deus ia cessar aquele povo todo, ia acabar com a cidade, mas infelizmente Deus é muito bom. Jonas chegou até lá e começou a falar de Jesus. Eu sei que ali aconteceu jejum, oração, os pessoal de lá, o rei desceu do trono com aquela sua roupa muito bonita, se vestiu de roupa de pano de saco e proclamou o jejum, se sentou na cinza, fez tudo roupa de saco, ele e os animais, todo mundo ali, nem comeu, nem bebeu, só fazendo aquele jejum para não ver aquela cidade se acabar. Louvado seja Deus. Aí Deus teve compaixão, não derrubou não acabou com aquela cidade. Irmão, é muito difícil as pessoas, hoje a gente vê pessoas que não quer fazer a obra de Deus, foge da obra do Senhor, foge de muitas coisas que Deus coloca na nossa mão, porque o Senhor, Ele escolheu a mim, escolheu você, para pregar o Evangelho às pessoas. Você sabe que onde eu ando com meu esposo, qualquer palavrinha de Satanás, eu taco Jesus em cima. Eu fui no Casa Grande, não fugindo da palavra do meu esposo. Cheguei lá, ele estava botando aquele churrasquinho que dá num palitinho para a gente provar e tal. Eu peguei para mim, peguei para meu esposo. Aí naquela hora eu pensei, um rapaz lá, um homem até bonito, todo arrumado, com roupa desses pessoal da roça, tipo aquele pessoal que foi cavalgado, vendendo um monte de cachaça, um monte de bebida boa. E pegou meu esposo: você não quer levar uma cachaçinha? Meu esposo falou: não, eu não bebo isso, eu bebo só água. Eu sou um servo do Senhor
E jamais eu boto isso na minha boca. Ele, eu também não bebo não, mas eu vendo. Aí o Romero falou, então você está matando o próximo. Por mais que você não beba, está vendendo, está acabando com o próximo. Começou a falar. Aí ele, mas Jesus transformou água em vinho. Aí assim, muito bem, transformou. Mas no vinho que Jesus transformou, não tinha álcool. No dia da festa de Caná, naquele casamento, da boda de Caná, teve um casamento e tinha muita gente, todo mundo bebeu vinho e aquele vinho acabou. E Maria chegou para ele e falou, Jesus, acabou o vinho. E ele falou, o que tem contigo, mulher? Ainda não é hora. Para a gente ver que Deus, o pai de Jesus, São José, não foi o pai de Jesus. Ele apenas criou. Maria engravidou de Jesus por obra do Espírito Santo. Então, o mais importante para Jesus era Deus. O melhor de tudo, o mais importante que a gente tem que ter na nossa vida é o Senhor. Eu sou uma dessas. Deus é tudo para mim. Deus me livre que eu jamais... no dia que falta, que eu não venho no culto, eu sinto tanta falta, não é porque eu estou aqui não. Eu falo com meu esposo, no dia que tem culto igual hoje, eu fico assim, contando as horas. Minha irmã, domingo, falou para mim, você vai trazer a palavra quarta-feira. Irmão, é tão maravilhoso pregar, falar das coisas de Deus, que o Espírito Santo te visita o dia inteiro. Não sei se é assim, eu fico com você, Isabela. Toda hora o Espírito Santo vem e você vai pregar. Eu estou ali, às vezes louvando, aí vem, você vai pregar. É uma responsabilidade muito grande. E eu falo, eis-me aqui, Senhor. Só que eu gosto de preparar tudo assim no mesmo dia, para vir tudo fresquinho na nossa mente. Eu fico muito feliz de trazer a palavra de Deus. Não sou uma grande pregadora, mas o Senhor mandar falar, eu falo. E depois você vê que Jonas começou a jejuar. Aqui diz, o jejum é uma arma poderosa que Deus deu, capaz de até mudar a circunstância. É uma arma que nos leva à posição privilegiada, que sendo ouvido por Deus a perseverança com Ele. Deus anunciou o juízo sobre Nínive, e Jonas, profeta de Deus, foi enviado para advertir os ninivitas. Daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Clamou Jonas ao entrar na cidade. Aí você pensa, aquele montão de gente que não era evangélico, não tinha Jesus na vida, recebeu uma notícia dessa, na cidade. Aí estava ameaçada a ser destruída. Mas os ninivitas não convocaram os conselheiros da cidade, nem reuniram os militares, a fim de que planejavam uma estratégia para se salvar, e não usaram arma carnais. Aí o rei de Nínive ouviu o alerta do profeta e creu em Deus. Ele se humilhou durante ao Senhor, desceu do trono, tirou suas vestes reais e vestiu-se de saco. Aí você pensa, desceu do trono, quando ele soube que aquilo tudo ia destruir, ele ia morrer, ele de repente se rendeu, desceu do trono, tirou aquela linda roupa, com certeza era, e se vestiu de pano de saco. E desceu na cinza, proclamando o jejum, para aquele povo Deus não acabar com aquela cidade, não matar aquela multidão. Então, irmão, tem muitas pessoas que fogem da presença do Senhor. Tem muitas pessoas que não buscam em espírito e em verdade. Deus quer adoradores que o adora em espírito e em verdade. Muitas das vezes as pessoas querem algo do Senhor, mas assim, foge. Quer bênção, mas não quer o dono da bênção. O mais importante é o dono da bênção. É o Senhor Jesus. E Deus quer fidelidade e obediência. Se você passar a ser obediente ao Senhor, você só tem a receber de Deus. Eu sou um testemunho vivo daqui para todos eles aqui já sabem o que eu passei. E não em tudo mesmo. A sua fidelidade em dízimo, a sua fidelidade na obra, principalmente o seu dízimo, irmão. É tão maravilhoso que você recebe seu pagamento, tira o seu dízimo.
Sai para a casa do Senhor. Às vezes eu fico falando para o meu esposo, na minha casa, agora minha irmã está morando pelo lar, pela alimentação, pelo vizinista. Na minha casa, se você for na minha casa, meu armário está sempre cheio. Eu falo, meu Deus, Deus é comigo, Deus é muito bom. Às vezes eu faço comida para um dia, a comida dá para 2, 3 dias. No outro dia eu vou esquentar aquele arroz e deixo assim, a panela está cheia de novo. Eu, ô Senhor, muito obrigado. Pequenas coisas o Senhor faz em nossas vidas, através do dízimo, e Deus abençoa. A gente não fica doente, a gente abençoa outras pessoas, isso é muito gratificante. Então Deus quer obediência, Deus quer santidade e obediência. Se você passar a ser obediente em tudo, você vai ver que Deus, como diz lá em Malaquias 3:10, trazei todos os dias na casa do tesouro e fazei prova de mim, ver se eu não abrirei a janela do céu e derramarei bênção sem medida. Minha filha está aí, Alessandra, desde que eu aceitei Jesus, sempre fui dizimista no Rio de Janeiro, trabalhando em casa de família, minha Alessandra. Era assim a minha vida, e graças a Deus vai ser até eu voltar, até eu chegar ao céu. Jamais eu quero ser ladrão da casa do Senhor. Tem gente que diz, não vou dar não, porque para a pastora, tem pastor que compra carne. Irmão, quando eu olho essa igreja, que ela era antes, hoje eu vejo a nossa igreja linda, janelão de vidrex, porta, toda arrumadinha, toda bonitinha. Isso aí é o nosso dízimo. Isso aí é o que você dá para a casa de Deus. Então Deus se alegra, que Ele quer ver a casa dele bonita, a casa do nosso noivo, esperando a sua noiva, vir buscar a sua noiva. Outro dia eu estava falando com uma pessoa, chegou aqui na igreja, não é a gente olhando, mas a gente é bom alertar a pessoa, porque se você tem, Deus deu o melhor para mim, para você, então vamos dar o melhor para a senhora. Aí chegou uma pessoa aqui toda suja, com vestidinho, eu sei que a pessoa tem. Aí igual um fedor danado, aí a minha pessoa, você é tão cheirosa, tão bonita, cheirosa, obrigado. Aí eu falei, você tem que vir assim também para a casa do seu noivo. Tem que vir bonita e cheirosa e dar o melhor para Deus, porque Ele é o nosso Jesus, nosso Deus, é o nosso noivo. E quando a gente vai encontrar com o namorado, quando vai encontrar com o noivo, a gente sempre, eu digo assim porque eu já fui jovem, hoje estou casada, eu queria sempre estar bem bonita, bem cheirosa para encontrar o meu namorado. Por que não o nosso Deus Todo-Poderoso? Vamos dar o melhor, vamos tiver o melhor vestido, a melhor roupa para a casa do nosso Deus. Porque Jesus está mostrando, Ele merece o melhor. Aí aquela pessoa falou, é assim, eu falei, é assim mesmo. Daqui a pouco aquela pessoa começou a vir para a igreja, cheirosa, arrumadinha, porque só sentava perto de mim. Aquele cheiro de um velho, ó Senhor, misericórdia. Aí eu disfarçava, ia beber água, passa e estava do outro canto. Porque a gente tem que falar, não é assim, entendeu? Não é porque eu sou a tal, nem nada não, é porque a gente tem pessoa que precisa ser orientada. Tem pessoa que nunca veio escola dominical, nunca veio assim aprender de Deus. Tem uma pessoa na minha rua que está com raiva de mim porque eu falei para ela que existia 3 céus. E ela disse na minha cara que é mentira minha. Falei, existe o primeiro céu, o segundo, o terceiro céu. O primeiro céu que a gente vê é só lá. Isso não existe. Meu esposo falou, escreve e dá para ela que ela vai ver que é verdade. E é da Maranata, se diz crente. Sei que esse pessoal crente não vai aprender de Deus, não lê a Bíblia. Eu não sei muito ler a Bíblia. Eu não sou muito de ler. Numa hora dessa, fica passando vergonha, porque não sabe, mas eu prometi que eu vou mostrar para ela que existe 3 céus. A mulher ficou com raiva de mim. Mas louvado seja o nome do Senhor. Na Bíblia diz que o Senhor é verdade, que a verdade eu vou libertar. E não adianta que nós vamos falar mesmo. Minha filha sabe, desde que eu aceitei Jesus, nunca perdeu a escola dominical, lá em Itaputanga, aprendi aquelas revistas, vinha, aprendi muito de Deus. Eu só não, meus filhos, todos 4, todo mundo, um é pastor, outro é diácono, outro é missionário e assim vai. E todo mundo serve a Deus. Então, outro dia eu estava falando aqui, gente, lê a Bíblia, lê o livro de Provérbios, o livro da sabedoria.
Salomão, ele pedia muito a Deus sabedoria. Meu esposo, ele não sabe ler, não tem vergonha de falar. Mas ele pede muito sabedoria ao Senhor. E tudo que ele aprende comigo, ele guarda na mente, no coração. Ele prega igual gente grande, igual eu. Prega bonito mesmo. Nós dois juntos, um ajuda o outro, um dá carregada de lá, o outro dá de cá, e a gente fala a verdade para as pessoas. E quando a pessoa está quieta, é bom. Assim eu falo mesmo, qualquer lugar que eu for, não tenho vergonha de pregar, de falar, não. Porque quanto mais você fala do amor de Deus, quanto cada alma que você ganha para Jesus, é uma pérolazinha que o Senhor vai botar na sua coroa, naquele grande dia da vinda do Senhor. Porque na Bíblia diz que tem 5 coroas: coroa de prata, coroa de ouro, coroa de bronze, a coroa da justiça. Aí qual será a minha coroa? Fica nessa noite a pergunta: qual será a sua coroa? Você tem falado de Jesus, tem ganhado alma para a casa do Senhor, tem trazido alma para a nossa igreja. Aí você traz a alma, a gente vai tratando dele, a pastora, vamos orando, daqui a pouco é mais um para louvar o nome do Senhor conosco. E o nome do Senhor é glorificado, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então é assim, igreja. As horas já se foram, que o Espírito Santo de Deus possa falar ao coração dos amados, mas busque o Senhor, como diz lá no livro de Isaías: buscar o Senhor enquanto se pode achar, e colocar enquanto está perto. Quanto mais você chega mais perto de Deus, mais a gente se conhece mais. Você conhece Deus amado, mais do que tudo. Então é muito bom, né, buscar e santificar a nossa vida e aguardando a vida dele naquele grande dia, né? Tem muitos que brincam de ser crente, mas a gente vê alguns brincam de ser crente, graças a Deus, não é o nosso caso aqui, mas o diabo não brinca de ser diabo não, irmão. Ele é 24 horas rigindo como leão, procurando, não pode tragar. E nós temos que fazer, fechar todas as brechas para que não deixe nenhuma brechinha para Satanás entrar, não. O seu lar tem que ser coberto com o sangue do Senhor Jesus. Você ora de noite, ora de madrugada, acordou, perdeu o sono, Deus quer falar contigo. Vai orar ao Senhor, que Deus quer falar contigo. Porque tem acontecido muito comigo. Louvado seja o nome do Senhor. Então é assim, igreja. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus, que o Espírito Santo fale mais alto ao coração da nossa igreja. Aleluia. E é assim que Deus fez, né? E faz, continua fazendo em nossas vidas. Vamos orar até o final, que o Senhor abençoe a nossa irmã missionária Luzia, mais orar, mais a família.